Olá pessoal, estamos começando mais uma live aqui do perfil do Parlamento Aberto direto no nosso Instagram. Hoje a nossa entrevistada será a professora, a mentora e empreendedora Giovanni Baccarin. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, essa busca que muitos têm, né, de empreender e fazer o seu negócio, e mais do que isso, dentro do negócio também desenvolver as questões do autoconhecimento, né, e tudo aquilo que é necessário por uma vida que busca ser plena. Estamos aqui já, Giovana? Eu Deixa eu acho que virar a tá. câmera aqui. Isso! Oi, Maravilha! Eric. Muito Tudo jóia? prazer tê-la aqui conosco, Giovana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. O prazer é meu, Eric. O prazer é Fico muito meu. feliz, primeiro, de você ter aceitado o nosso convite, de participar aqui do Parlamento Aberto. Nós que temos tantos amigos em comuns, né? Mas não nos Não é? conhecemos pessoalmente. Olha que coisa, né? Pois é, e aí vamos nos conhecer por aqui, né? Coisas desse Tempos de momento que a gente vive. pandemia. Exatamente, tempos de pandemia. É. Giovana, aqui o Parlamento Aberto ele é um programa desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. A gente trabalha muito com a questão da transparência, da participação popular, desenvolve também questões relacionadas à inovação. E sempre quando a gente começa a nossa live, sempre eu passo um pouco os números aí da questão da Covid em Piracicaba, né? Hoje nós tivemos aí confirmados mais 181 casos, já são 7.322 pessoas que se contaminaram com a Covid-19 em Piracicaba, tá? E também temos aqui 1.569 pessoas em tratamento na cidade. E quando é assim, só para explicar para o pessoal, né? Tratamento é tantas pessoas que estão na rede pública quanto na rede privada, são pessoas que estão tratando em casa, são pessoas que estão tratando em leitos de UTI, leitos de enfermaria, de acordo com a gravidade da doença. Ainda existem 1.081 suspeitos da doença e, infelizmente, de ontem para hoje, foram registrados sete novos óbitos. Chegamos agora a 186 pessoas que faleceram por conta da Covid em Piracicaba, infelizmente. Aqui a gente manda sempre as nossas condolências às famílias e aos amigos. Realmente é uma situação muito lamentável, por isso que a gente sempre pede para quem puder que fique em casa. Caso precise sair, use máscara, faça a higienização das mãos, evite colocar a mão no rosto, na boca, no olho, né? Porque é isso que possibilita a transmissão. E outra informação que eu tenho que dar dentro da Covid, é lógico que não se trata de Piracicaba exatamente, mas hoje o mundo do jornalismo perdeu aí uma das suas figuras mais proeminentes, o jornalista Rodrigo Rodrigues, o RR, que também era músico, trabalhava na Sport TV, com passagens na ESPN, uma figuraça, o cara tinha banda, era empreendedor também, viu, Gi? Ele, né, era proprietário de um restaurante em São Paulo. Aos 45 anos, ele foi vítima de uma trombose venosa cerebral decorrente da Covid-19. Então, o mundo do jornalismo hoje no Brasil aqui, realmente vivendo esse luto, várias pessoas, várias figuras fazendo homenagens ao RR. Eu vi José Trajano, Walter Casagrande, Galvão Bueno, tanto na ESPN quanto na Sport TV e outras emissoras aí, celebrando, né, homenageando a memória do RR. É uma pena, 45 anos, novíssimo. Eu também fiquei muito, muito chateado, porque, né, afinal, é um colega, é um profissional que se vai aí, um cara que, pelos relatos aí, muito gente boa, né? E também... Essas perdas que seriam evitáveis, né? Exatamente, nem fale, viu? E outra notícia que a gente tem que dar aqui hoje também é que o governo de São Paulo começa na semana testes clínicos da vacina contra o coronavírus em 4 novos centros de pesquisa. Na semana passada, já havia iniciado esse período de testes. Agora, vão ser, vou aqui falar, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Hospital das Clínicas da Faculdade de Ribeirão Preto, que iniciou a pesquisa, o teste nessa quinta-feira, e na sexta-feira começa na Universidade Municipal de São Caetano do Sul,
e no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, é a vacina em que o Instituto Butantan, junto com a empresa farmacêutica Sinovac Life Science, está desenvolvendo aqui no Brasil, e está em teste muito avançado. Inclusive, existe até uma previsão que talvez essa vacina possa ser colocada aí a campo, né, já sendo aplicada na população a partir de janeiro. Então, a gente torce aí, claro, por essa possibilidade da vacina aí, né, todo mundo querendo sair dessa. Mas estamos aqui, Gi, para falar com Giovana Baccarin, ou Gi Baccarin, que é professora de empreendedorismo e inovação, mentora de empreendedores e startups e autora do livro Empreenda com Menos, Crie Sua Empresa com Menos Recursos, Riscos e Incertezas, que foi lançado pela editora Alta Books. Que legal, bacana. E já na apresentação eu quero fazer a primeira pergunta, porque a Gi, ela tem um trabalho focado muito em intersecção de conhecimentos, empreendedorismo, autoconhecimento, marcas autênticas, a arte de fazer escolhas frente às incertezas. Eu queria primeiro entender como foi esse seu processo de formação para chegar nesses conhecimentos que você hoje intercala. Bom, assim, a formação mesmo começa lá atrás, né? Então, eu sempre falo que eu sou filha, eu sou neta e eu sou bisneta de empreendedor. Então, é uma coisa que vem lá de trás, né? Minha mãe teve comércio aqui na cidade, videolocadora, né? As antigas videolocadoras. Qual? Resende Vídeo era o nome. Resende Vídeo? Isso, ali na Dona Francisca, do lado de onde é o McDonald's hoje em dia ali, né? Que legal. Cara, eu adorava videolocadora. Eu sou da época que, pra mim, sábado era balada, era videolocadora. Era isso, escolher filme, né? Pra mim era o trabalho e a balada, né? Que eu ficava trabalhando com ela. E a gente chegou até a morar junto na empresa um tempo. Então, assim, realmente cresci dentro desse universo, né, dos empreendimentos. Depois, assim, acabei a minha formação na graduação em jornalismo, né? Somos colegas de profissão nesse sentido. E fui trabalhar nessa área, trabalhei um tanto nessa área, mas aí eu acabei indo para o mundo corporativo. Fiquei um tempo no mundo corporativo, fiquei na IBM durante 5 anos. E quando eu saí da IBM, eu retomei a carreira na comunicação. E aí, logo, eu já comecei a empreender. Então, eu voltei, né, ao mercado de trabalho na área da comunicação. E aí, eu comecei a empreender com uma agência na época, né? E era uma agência em rede. Já estava sentindo... Acho que eu tenho uma anteninha, assim, para tendência. Então, a gente já trabalhava num processo em rede, né? Não com uma empresa com um monte de funcionários, mas ligando vários empreendedores, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí, daí, assim, da agência para o trabalho de mentoria foi uma decorrência orgânica, natural. E aí eu estou há mais ou menos uns 9, 10 anos, quase uma década nesse universo, trabalhando com empreendedores e ajudando da melhor forma que eu posso sempre. Então, acho que é mais ou menos por aí a história. A gente vai falar bastante do seu canal no YouTube, né? E eu vi alguns vídeos lá, desde quando a gente... Aliás, eu queria agradecer aqui ao meu querido amigo Rodrigo Eno, ele que falou, ele falou assim, pô, vale uma live com a Gi, eu faço um curso, né? Ele faz inclusive um curso com você, se eu não me engano é no Sesc, se eu não me engano. Ele já fez no Sesc, ele já fez mentoria do Conecta também, e agora ele está na supervisão. Que legal. E aí eu passei a acompanhar o seu canal e eu vi que você trabalha muito com a questão do autoconhecimento também, junto com o empreendedorismo. E fala muito da possibilidade de você empreender com arte e também trazer a esse universo do empreendedorismo algo que vai além só do triunfo, do trunfo empresarial. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. E falando, o Rodrigo Eno está aqui entre nós. Oi, Rô! Beijo para você, querido, né? E outra amiga em comum também, viu, que falou muito bem de você, é a Sabrina Scarpari, que também tive o prazer de falar com ela, e ela também falou, fala com a Gi.
Queridos, muito queridos. E esse processo, né, inclusive, que acho que é a forma de empreender, tanto do Rodrigo quanto da Sabrina, a Dani entrando aqui agora, foi uma coisa assim natural, porque eu percebi durante o processo, eu percebi durante os anos, que é o seguinte, quando a pessoa não gosta do que ela faz, e aí eu percebia isso tanto em mim mesma, mas nos meus clientes, ela não vai ter a força para seguir com aquilo. Assim, empreender demanda demais. Então, se você não gosta do que você faz, é muito mais complicado. Esse é um fator, é o fator mais básico. O segundo fator é que quando você tem um alinhamento com o seu negócio, você consegue desenhar uma conexão mais profunda com o seu cliente ideal e aí facilita todo o processo do negócio. Desde a construção do negócio, das vendas, de tudo. Então, tem esse outro fator. E eu ia percebendo, com os anos, que a questão pessoal era um ponto que, às vezes, atrava num negócio. Não era necessariamente a gestão, não era necessariamente um conhecimento ou uma ferramenta. Era o empreendedor, né? Estava dentro da própria pessoa. Então, assim, houve um momento em que eu fiz uma especialização, né, que eu tenho especialização em gestão estratégica de negócios, fiz aqui pela USP, aqui na Exalc, mas não achei que era suficiente. Então, assim, eu tenho uma outra especialização, que é em psicologia analítica, né, psicologia junguiana, que é justamente nesse sentido. E agora estou começando uma outra especialização em logoterapia, que é uma área da psicologia que é existencialista e que é totalmente ligada com o significado. Então, assim, por que tudo isso? Porque eu percebo que quando o empreendedor está alinhado, o jogo é outro, sabe, Eric? O jogo é outro em todos os sentidos. Tanto assim, na marca que ele constrói, no que ele consegue entregar, mas também na realização pessoal que ele tem, que eu acho que aí é que está o X da questão principal, né? Dele ter uma vida interessante. Você falou da psicologia analítica, né? A minha próxima pergunta é justamente em relação a isso, porque eu queria entender o que você traz da psicologia analítica para esse universo do empreendedorismo, de que maneira você trabalha essa intersecção? Tem duas questões principais que eu trago, né? Na verdade, três, mas assim, vou falar das três. A primeira coisa que eu sinto, né, quando eu vejo que o empreendedor está com um problema que é ele mesmo, geralmente tem a ver com uma paralisia, uma certa paralisia que ele se encontra, que não deixa ele atingir o próximo nível, não deixa ele fazer o que ele precisa fazer, apesar dele saber disso. Então, assim, duas questões principais que eu trabalho inicialmente é a questão dos medos pessoais e isso ligado à questão da sombra. E a sombra é um trabalho muito específico da psicologia analítica. É uma teoria que o Jung desenvolveu, né? De tudo aquilo que está no nosso inconsciente, é o que ele chama de sombra, e dentro da sombra existem coisas negativas que a gente não gosta, mas existe muito ouro na sombra, muitas potencialidades que a gente cerceou durante o nosso desenvolvimento para atender uma expectativa paterna, educação, os pais, história, cultura, enfim, é múltiplo, né? E essas potencialidades, o que eu percebi também com os empreendedores foi que travava. Então, por exemplo, a pessoa precisa começar a divulgar a marca dela. E ela tem um medo terrível de exposição nas mídias digitais. E aí, a hora que você vai investigar a fundo essa história, tem uma questão de medo profundo ligado a uma questão de sombra. Então, não adianta eu dar técnica, eu posso ensinar ela a usar vídeo quanto eu quiser. O buraco é mais embaixo. Então, essas são as questões principais. E aí, nesse processo, existe uma técnica junguiana, que é a técnica da mandala, que é uma técnica que ela é do nosso trabalho de linguagem simbólica, né? O Jung trabalha algumas vias de acesso ao inconsciente. E as expressões criativas é uma dessas vias, né? É sonhos, sintomas, sincronicidades, tem algumas vias, e a expressão criativa é uma delas. Então, eu uso a mandala também para trabalhar terapeuticamente o empreendedor, para ele desenvolver essas questões. Mas sempre assim, eu acho que é importante falar, é um trabalho sempre muito profundo,
Porque hoje em dia a gente vê tanta fórmula mágica no mercado. O mercado do empreendedorismo está cheio de um monte de guru em cada esquina que está querendo, sabe, resolver tua vida. Vem aqui num final de semana que você vai, né, explodir, enfim, fazer 6 em 7, não sei o que, e tralalá. E aí, o trabalho não, ele é profundo, porque o buraco, ele está sempre mais embaixo, né? Então, a psicologia analítica eu trago para fazer esse tipo de análise. E aí a gente faz isso em mentoria, nos cursos, enfim, de diversas formas, né? Que bacana, nossa, assim, eu acho interessante isso daí, justamente por conta disso que você falou, porque o autoconhecimento, você tirar o que está ali na caixinha sua interna, né? o que precisa ser liberado. Existe uma frase do Spinoza que, assim, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas ele diz que a alegria, ela está ligada à potência. Eu acho que o ser humano, ele tem essa potência que ele precisa ir lá liberar para que essa potência saia, né? E ele consiga canalizar ela em alguma ação que ele queira. Então, é interessante você falando isso, porque ele está falando de empreendedorismo, né? Embora eu trabalhe no universo do poder público, hoje, dentro do poder público, eu também vejo é lógico que é uma outra característica de empreender, mas você tem que empreender enquanto profissional de qualquer área que você queira ser. E não é empreender somente para você criar um negócio, mas até naquilo que você faz, você empreender de uma maneira a se reinventar também, né? Eu vejo muito esse aspecto e acho que essa linha que você coloca, para mim, faz muito sentido. Agora, não dá para a gente falar sobre isso, sair desse assunto, sem antes você explicar um pouquinho mais o que é a sombra dentro da psicologia analítica, porque eu sei que eu não sou, evidentemente, nem especialista, tampouco um conhecedor muito de médio para baixo de psicologia em geral, né? Mas já vi alguns artigos, alguns vídeos, e eu sei que isso realmente trabalha com traumas, trabalha com a questão da formação, inclusive, do ambiente familiar. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, para eles entenderem o que é a sombra para Jung, né? E isso é bem interessante porque vai além do empreendedorismo, né? E assim, eu entendo o empreendedorismo da mesma forma que você está colocando aqui. Tanto que eu sempre falo que eu trabalho com empreendedores, com profissionais liberais, nos seus negócios e projetos, né? Porque eu entendo que qualquer projeto que a gente tenha é um empreendimento, né? É uma empresa que a gente está fazendo de construção de uma coisa, né? Então, vai além. E aí a questão da sombra, eu acho que ela é fundamental para qualquer ser humano. Porque, vamos pensar assim, como ela se forma, né? Então, vou falar para o Jung, né? E aí a gente vai ter outras leituras. Mas para o Jung, quando a gente nasce com um inconsciente coletivo, né? A gente chega no mundo não tábula rasa. A linha freudiana psicanalítica entende que a gente chega como tábula rasa. O Jung entende que a gente chega como inconsciente coletivo. Ou seja, nós carregamos dentro de nós toda a informação da história da humanidade, né? Aquilo tudo em potência, quietinho, né? Ali é um mar ali, né? de informações. E aí, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai criar, a partir desse inconsciente coletivo, o nosso inconsciente pessoal, que tem a ver com as nossas memórias e os conteúdos que ficam, que não estão na consciência, e a gente cria a nossa consciência, né? Que tem a gente chama de complexo, né? Tem um complexo organizador ali, que é o ego, né? Então, a gente vai ter o ego como grande organizador da consciência. E aí, se a gente for pensar assim, a gente tem um organizador do inconsciente também. E esse organizador é o arquétipo da sombra, né? E ele é um arquétipo justamente porque, assim, é uma forma antiga, né? Imagina uma forma de bolo, né? É uma forma antiga de toda a humanidade, que todos nós, a gente carrega essa forma, mas o recheio, né, a massa do bolo é muito individual de cada um. Então, todos nós temos a sombra.
que é essa forma de bolo vazia. E aí cada um de nós vai rechear, né, isso com uma massa própria. Como que a gente faz essa massa? Então eu chego para cá com um certo número de potencialidades no mundo, né? Se a gente fosse pegar a astrologia, por exemplo, né, o retrato do céu na hora do nascimento estaria falando dessas potencialidades simbolicamente. Aí eu chego com essas potencialidades. Mas eu cheguei com uma potencialidade de bailarina, vamos dizer assim, de atriz, bailarina, uma potencialidade do palco, e eu chego numa família de militares, né? E eu chego numa família de militares. E aí, no meu desenvolvimento, eu chego com uma coisa assim de falar, brilhar e cantar, e eu chego numa família de ordem, né? Organização, silêncio, seja comportado, seja quieto, né? Para onde vai? Para onde vai tudo isso, né? Isso tem que ir para a sombra, tem que ir para algum lugar, é para o inconsciente. E dentro do inconsciente é na sombra. E por que eu faço isso? Por uma questão de sobrevivência, né? A criança, para se adaptar ao mundo, ela quer se adequar, ela quer agradar os pais ou as figuras paternas, caso não tenha, né, uma figura biológica, ela quer agradar os professores, a sociedade. Então ela vai guardando tudo isso. Existem coisas que a gente coloca na sombra que são coisas realmente negativas. Ou seja, se eu tenho um aspecto altamente violento dentro de mim, a sociedade não aceita essa violência. Eu não posso sair na rua espancando todo mundo. Então, essa violência vai para minha sombra e até aí está tudo certo. É um processo de socialização. Eu preciso entender, e o processo analítico ele vai fazer muito bem isso, que essa violência existe em mim. Né? E eu preciso reconhecer essa violência e não quer dizer que eu preciso pôr ela para fora, explodir com todo mundo, não é isso. Eu só preciso reconhecer e colocar alguma luz, porque senão, na semana que vem, eu vou estar no trânsito, lindamente, ouvindo lá, sei lá, um meu Pearl Jam lá na rádio, não sei o quê, na Calminho, não sei o quê, e aí alguém, né, que na hora vou falar que é um imbecil, não sei o que lá, cruzou a minha frente, e aí eu saio do carro e vou socar aquela pessoa. Se eu tenho uma arma, eu vou matar aquela pessoa. E aí, nesse momento, é a sombra, né? A sombra. E assim, a gente sabe quando a gente é tomado pela sombra, porque a gente usa esse tipo de frase que é assim: não era eu, nem parecia que era eu, era outra pessoa. Uma coisa tomou conta de mim. Isso pode ter certeza que tem um processo de sombra aí. Então, isso daqui é a parte negativa, né? Que a gente vai ter. Aquele invejoso, aquela pessoa mesquinha, todas essas coisas a gente tem dentro da gente. Só que a tal da bailarina, a tal da grande atriz, né? Esse tipo de potencialidade, que às vezes não se encaixava dentro do lugar onde eu estava, também vai para a sombra. Então, às vezes, eu pego muito isso no meu trabalho. A pessoa... ela está empreendendo e ela tem vontade de fazer alguma coisa, sabe? Ela quer fazer aquela marca dela, ela quer colocar um projeto super legal, ela quer trazer um lado artístico dela. Eu trabalho muito com criativos também, só que não sai. E aí a hora que eu vou investigar, né? E aí tem vários métodos para a gente investigar isso, um deles é projeção, que é uma forma muito interessante, mas a hora que eu vou investigar... eu descubro que ela vem de uma família que sempre quis que ela fosse comportada, que ela fosse certinha, que ela fosse humilde, que falar muito é feio, que a gente não pode se... E aí tem toda uma estrutura familiar assim. Então, nossa, aí a gente precisa, como diz minha avó, cavocar mais embaixo, né, para conseguir entender onde está. E aí o Platão, já muito antes do Jung, dizia, né, Pitágoras, muito antes do Jung, dizia que, assim, dentro da sombra é ouro puro. Então, o meu trabalho com os empreendedores é sempre para achar esse ouro da sombra, sabe? A gente tentar trazer de volta, e é isso que você falou da potência, né? Porque a hora que a gente se coloca na coisa certa, a hora que a gente consegue trazer para a luz essas potencialidades, a gente tem potência. E aí, quando você tem potência, a sua presença é suficiente, né? Ninguém duvida de você, você não precisa provar, porque tem uma integridade naquilo, uma inteireza, né? E, olha, não tem prazer maior para mim do que ver alguém caminhar nesse processo, sabe? É um trabalho egoísta o meu, sabe? Porque eu tenho prazer de ver as pessoas fazendo essa jornada, assim, é muito gostoso, é muito gostoso.
Sabe qual que é a minha maior dificuldade em entrevistas como essa, Gi? É que você falou tanta coisa, explode tanta coisa na cabeça agora, e eu preciso fazer uma outra pergunta, e eu ainda não consegui absorver tudo que você falou ainda. Então, para mim, eu me sinto muito, assim, ao mesmo tempo, opa, eu preciso entender muito mais, mas também eu falo, caramba, quanta coisa interessante aqui em menos de 5, 10 minutos. E é legal você ter colocado, você trazer a psicologia analítica a esse universo de empreendedorismo, né? Porque a gente fala tanto de humanização, a gente fala tanto de, precisa da empatia, mas como se reconhecer o outro quando você não se reconhece a si mesmo? Então, a gente precisa realmente entender, né, buscar o autoconhecimento, né, para poder até dialogar com o mundo de uma forma muito mais, como diz aqui o nosso tema, mais pé no chão, né? Uma forma muito mais autêntica. E aí eu acho que tem uma pergunta aqui da Dani que eu queria... A Sabrina colocou aqui, tirou as palavras do apresentador. Não, ela, na verdade, ela me implodiu aqui, Sabrina. Estou tentando me reconstruir. Precisava ter 2 horas, né, Eric? Nossa Senhora! Papo, né? Pô, adorei, já gostei, já por mim, já estou aqui me deliciando. A Dani Risse, ela está perguntando aqui, mas não é importante, como equilíbrio, externar o negativo como exercício de auto-observação? Ou seja, você se mostrar o seu lado negativo, até para auto se observar. E o que ela está falando, para mim também faz muito sentido, porque em muito período da minha vida eu fui um pouco assim, sabe? Eu quero causar, porque eu quero mostrar que realmente eu sou ruim, entendeu? E responde o que ela está colocando, que eu achei muito boa essa pergunta aí. E essa é uma questão fundamental. Eu acredito que é uma questão fundamental. Porque, assim, a hora que a gente está falando desse lado negativo, né, da sombra, como que eu faço para colocar luz nisso? Tá bom, né, Gi? Legal, você está falando, tá, mas e aí, né? Como que eu faço? Trazer esse lado, principalmente quando a gente está falando de aspectos mais sombrios mesmo, né? Porque, assim, quando a gente está falando de aspectos sombrios, tem uma coisa que é importante, que talvez vá fazer a gente conseguir diferenciar, tá? Que é o afeto. Quando a gente está falando de uma coisa que é só, assim, um desconforto ou alguma característica da minha personalidade mesmo, né? Vamos dizer assim, eu sou uma pessoa, às vezes, meio mal-humorada, ou meio irônica, ou sei lá, alguma coisa assim. Isso é uma característica da personalidade. Como que a gente sabe que tem um aspecto sombrio? É a questão do afeto. E o Jung usa a palavra afeto no sentido do que te afeta realmente. O Jung é um dos caras que muita gente não sabe, que ajudou a construir o teste o polígrafo, né? O detector de mentiras, né? É em cima de um trabalho do Jung. E ele fazia esse teste colocando os eletrodos mesmo na pele da pessoa para sentir a eletricidade, as mudanças, né? Aqui biológicas, físicas. E aí ele media o afeto, ou seja, quanto aquilo afetou a pessoa. E o polígrafo, ele é assim, né? Ele é quando o cara mente, mostra o afeto. Então, assim, a sombra, quando vem, é uma questão que, entendeu? É aquela questão que pega na barriga, pega, sabe? É um negócio que incomoda. Tudo bem, beleza. Consegui perceber que é isso, mas e aí? O que eu faço? Se você resolver dar vazão àquilo, livre, leve e solto, é um pouco perigoso. É um pouco perigoso. Por quê? A sombra, ela é uma energia arquetípica. E quando ela vem para a consciência, ela vem com o que a gente chama de complexo, né? Desculpa, de complexo. Por quê? A gente não consegue acessar a energia arquetípica. Ela é muito, muito forte. Então, ela vem como um complexo. E aí, a hora que ela chega... Por que é perigoso a gente dar vazão? Porque é muito fácil a gente se perder nessa energia. É muito fácil a gente se perder. Vou dar um exemplo bem comum, tá? Que eu acho que todo mundo está experienciando na quarentena. Eu sei que eu tô. Eu sou aquela pessoa, assim, que aqui na consciência, eu quero ser saudável, né? Eu tenho doença autoimune, então eu quero que minha alimentação seja boa, seja ótima, não sei o quê. Eric, a minha geladeira...
nessa quarentena, está sendo assaltada. E é assim, eu tenho controle sobre isso até às 7 da noite, entendeu? Passou das 7 da noite, a coisa já fica um pouco mais complicada. Depois que o sol se pôs... Né? A luz da geladeira chama, né? E aí qual que é a história? Quando tem duas coisas que são complicadas. A primeira é eu tentar bater de frente e falar, não, eu sou toda poderosa, eu dou conta, não tem jeito, eu vou acumular, aquilo vai estourar em algum momento. E a outra coisa é eu falar, beleza, eu preciso aprender com isso, deixa eu deixar solto. E aí aquilo toma conta de mim também. Né? Então, assim, e aí você daqui a pouco passou 2 meses e aí você acorda 30 quilos depois e vai tentar perceber o que aconteceu, né? E muitos de nós, inclusive na quarentena, estamos passando por essa sombra, eu sei que eu estou. E aí, então, assim, qual que é a questão para responder o que a Dani perguntou? As coisas, elas têm gradações. Então, por exemplo, vou falar de uma energia que todo mundo conhece, que é a raiva. A raiva, quando ela está na sua gradação mais negativa, ela é a perda da consciência. Ele é o Mr. Hyde total, né? É eu perder minha cabeça e eu conseguir assassinar alguém com meus dentes, né? Essa é a raiva no extremo negativo dela. A raiva, no extremo positivo dela, é a vontade é a força de vontade. É aquela energia marciana, né? De Marte, assim. É a energia que vai... A raiva é o que a gente usa justamente para essa potência, né? Para eu colocar as coisas para acontecerem, para eu fazer, para eu pôr para o mundo. Energia do fogo, né? A raiva. Então, a pessoa que tem a raiva dela totalmente na sombra, e isso é muito comum. Muitos de nós conhecemos mães ou tias que são assim, principalmente quem tem famílias muito religiosas, né? Ou cristãs, mas muito religiosas. A pessoa tem a raiva totalmente na sombra, é aquela pessoa boazinha, sabe aquela pessoa boazinha? Ela é boazinha, ela é queridinha, ela é legal, ela é assim. E aí ela não tem vontade, ela não tem potência nenhuma, ela não faz, ela não exercita, ela não vai para a vida. Porque a raiva está lá na sombra. Essa pessoa, o ideal, se ela não tomar cuidado, ela vai trazer a raiva, e aí, na pergunta da Dani, ela pode correr o risco de trazer a raiva com uma energia passiva-agressiva muito forte, ela pode acabar descontando em quem ela ama. Então, o ideal, por isso que é autoconhecimento, o ideal é a gente conseguir fazer essa investigação interna, e se for algo muito forte, a gente pode procurar ajuda para isso, mas que a gente tente modular, sabe? De tentar transformar o negativo no positivo. Existe uma... Posso fazer uma digressão? Fique à vontade. Existe uma teoria, juntando com Jung, que chama teoria integral, né? E tem um filósofo chamado Ken Wilber, que é maravilhoso nesse sentido. Ele bebe muito do Jung, de todas as teorias. E ele criou, dentro do Instituto Integral, um processo que ele chama de 3-2-1 da sombra. Primeira vez que eu estou falando disso, acho que eu nunca falei disso em público, é uma coisa que eu quero desenvolver para o futuro. É um processo de eu tentar, porque assim, como que eu reconheço a sombra no outro? Não sou eu que tenho raiva, é o Érico que tem raiva. Não sou eu que sou irônica, é o Érico que é, entendeu? E aí você começa a não gostar de uma pessoa, aquela pessoa te incomoda, te irrita, você chega em casa, você fica falando daquela pessoa. O exercício do 3-2-1 da sombra é eu pegar e não é o Eric, né? Aquilo é a raiva, né? Não é, sei lá, não é o político X que é um imbecil, né? Existe uma imbecilidade. E aí, no terceiro momento, esse é o 3, o 2 e o 1 é eu falar quem é imbecil dentro de mim. Quem é imbecil dentro de mim? E aí, a hora que eu consigo começar a olhar quem tem raiva dentro de mim ou qualquer coisa negativa, eu posso começar a tentar achar essa modulação, entendeu? De trazer o lado positivo daquela questão para meu benefício. Então, assim, soltar a franga tem seus riscos. Esse é o resumo da ópera, tem seus riscos. Então é aquela coisa, soltar a franga com moderação.
E tipo, não dirija, né? Não dirija depois de soltar a franga, né? Isso, Pegue o Uber. Se você estiver com a franga solta, não dirija. Não dirija. Que legal, meu. Eu tô adorando o nosso papo. Inclusive agora tô com a participação do George, que é meu cachorro, tá? Eu peço desculpas. É que tá com a porta aberta. Tá com a porta aberta ali, passa a gente, ele quer participar da live. Peço desculpas, viu? Mas infelizmente é a vida em home office e a gente não tem como evitar muito essas coisas, né? Mas, Gi, é uma oportunidade da gente exercitar a paciência e a empatia. Olha que maravilha. Sim, claro. Sabe o que é interessante? Que a gente fez uma live pensando em empreendedorismo e até agora a gente falou de autoconhecimento. E é muito legal isso, porque realmente a gente, como você falou no início, e eu sinto muito isso, tá? Que existem muitas fórmulas milagrosas sendo vendidas, tentando, e até de forma muito superficial, o autoconhecimento, que é muito importante, né? Por exemplo, a gente que é da área da comunicação, você tem a formação em jornalismo, você sabe o quanto que é importante a psicologia dentro do processo informativo. Então, assim, é legal que você fale tudo isso para as pessoas entenderem que há realmente um universo a ser explorado de maneira profunda, de maneira muito sincera, de maneira de busca de muita humildade, inclusive, né? Porque eu acho que o autoconhecimento ele tem esse... e aí eu falo até de experiência própria mesmo, assim, de todos os erros que eu cometi na minha vida, 90% foi por falta de humildade em reconhecer os meus limites ali enquanto alguém que tem muita coisa na sombra, tendo que aparecer tudo ao mesmo tempo, né? Mas aí, eu queria que você falasse um pouquinho, pegasse todo esse gancho, né, que você colocou do autoconhecimento e trouxesse agora para o empreendedorismo. Como que você trabalha isso? Quando você vai falar de empreender, né, e a gente está falando aqui de empreender com o pé no chão, com legitimidade, de que maneira que você canaliza esse autoconhecimento para isso se transformar num projeto e virar, inclusive, produtos, negócios? Uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que é a base, assim, para mim, da junção das duas coisas, é a questão do alinhamento. A gente conseguir essa integridade, né, no sentido de inteireza mesmo, do empreendedor enquanto um ser humano, né? E nem é aquele discurso do faça o que você ama e nunca vai trabalhar um dia da vida. Não, porque não, é trabalho, sim, e nem sempre é bom, e tem que pagar imposto, enfim. Eu não sou fã desse discurso. Tem cliente chato, tem cliente legal. E é complexo, né? Então, tudo bem, mas assim, já que você vai ter que fazer alguma coisa, né? E isso faz parte integrante da sua vida e ocupa um tempo enorme da sua vida, então eu gosto muito da questão de alinhamento. Assim, para mim, e assim, esse acho que é o nosso primeiro de muitos papos que nós iremos ter, assim, né? Você vai, assim, quem me conhece sabe que eu sempre parto de uma premissa existencial para a vida. Né? Para mim, eu sou meio estoica assim, nesse sentido. Então, para mim, a questão assim, a gente chegou aqui um dia e um dia a gente vai embora, isso permeia muito essa questão, né? Porque essas são as duas únicas certezas que eu tenho. E o que eu tenho um meio tempo aqui. Então, a minha postura pessoal, e eu trabalho muito isso com tudo que com os meus clientes, alunos, enfim, vamos fazer o melhor uso desse tempo que a gente tem, né? Vamos fazer o melhor uso desse tempo. Então, esse alinhamento eu acho importante. Porque aí a pessoa fala assim, não, mas viu, agora eu vou abrir isso aqui, mas Eric, é porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero me aposentar, entendeu? Com 30 anos, a molecada vem às vezes muito com esse discurso, né? Eu quero me aposentar com 30 anos, então eu vou abrir uma startup porque eu quero virar milionário, vou vender, e assim, a startup ferra o meio ambiente, ferra os motoboys, né? Ferra todo mundo, mas beleza, entendeu? Porque o importante é eu ficar milionário e eu vender a minha startup depois e tudo certo. Só que assim,
quem disse que você vai fazer 30 anos, entendeu? Quem disse, como você sabe o que vai acontecer até lá? Então a pessoa ela fica vivendo, às vezes, muito com um planejamento postergado, né, de segunda ordem, e aí ela fica totalmente desalinhada, porque em algum outro momento ela vai alinhar, né? Depois vai dar tudo certo. Uma hora eu vou chegar lá. Só que não, né? E a gente não sabe. Olha quantas pessoas a gente está perdendo nesse momento, né? Eu sei que eu já perdi várias pessoas, né? De março até aqui. Então, assim, a gente agora nós estamos tendo essa clareza meio que um tapa na cara, né? Olha, a impermanência é uma realidade e ela está aqui na tua porta, né? Só que a impermanência é uma realidade sempre. Então, onde eu mesclo as duas coisas, né? Para responder tua pergunta. Alinhamento. O que você quer fazer da sua vida enquanto trabalho, né? Enquanto projeto, e o que você quer fazer da sua vida, ponto. Será que não dá para a gente alinhar essas duas coisas? E nem é uma coisa do tipo, uhul, né? Não vai trabalhar um dia na vida. Não é isso. É tipo, será que não dá para a gente alinhar? Porque a gente vai ter que fazer uma construção aqui. Então, e aí tem uma coisa que é aquela potência que você falou, né, do Spinoza. Não tem potência sem alinhamento. Não tem potência sem interesa. Não tem. E assim, a pessoa pode construir, contratar a agência mais maravilhosa do mundo para fazer a marca mais. Ela pode chamar o Washington Oliveto para fazer o vídeo da marca dela. Se não tem sustância, como diríamos aqui em Piracicaba, né? Se não tem aquela sustância por trás, não tem potência. E aí a coisa não segura. Não tem jeito, não segura. Então, para mim, o autoconhecimento, ele está em a gente desenhar essa base forte, sabe? É colocar cimento, concreto, fazer um buraco de 5 metros no chão e assim, vamos nos preparar para levantar um prédio decente, né? É por aí, assim, eu acho a conversa. Assim, eu queria, pegando nesse gancho que você está colocando, que eu acho esse alinhamento, de fato, é claro que também a gente não está falando aqui, gente, que a vida é um parque de diversões, que você está sempre feliz, não é nada disso. É claro que nós estamos buscando, como eu acho que a gente está, nesse aspecto que você está colocando, você está tentando traduzir de maneira, dentro do empreendedorismo, um aspecto existencial, que é fundamental, né? Que acompanha o ser humano em toda a sua trajetória, desde que ele olhou a lua e falou, opa, eu consigo enxergar o céu, eu estou vendo as estrelas, e agora eu vou começar a formular padrões aqui para entender esse universo que eu vivo, né? Então a gente está tentando definir esses padrões dentro do universo de empreendedorismo. E aí eu queria colocar para você, né, acompanhando esse raciocínio, que assim, nós vivemos num mundo globalizado, mas a nossa globalização ela é muito mais informacional do que de condições materiais. Então, o que acontece? O cara, ele olha, por exemplo, o rapaz de 25 anos que estudou no MIT, mora na Califórnia, viaja 2 vezes por ano para ir para a Suíça esquiar, tal. Aí ele quer repetir esse tipo de vida aqui com condições materiais que não lhe são possíveis. E aí causa frustração, o que é natural. Como que você trabalha esse sentimento em torno do que nós vivemos em termos de globalização informacional e esse lapso que há em torno das nossas condições materiais? Isso daí que você falou é importantíssimo. E assim, é daí que vem o pé no chão da história, né? Porque aí, desse universo, empreendedorismo vira uma palavra super hype, assim, né? Que é da moda, etc e tal. No universo da startup, então, nem se fala. E a pessoa faz isso. E você sabe que isso é tão real que outro dia já faz até um certo tempo, eu recebi um e-mail de um empreendedor de Moçambique que tinha encontrado meu livro na internet e ele queria aplicar, né, o conhecimento em Moçambique, lá na cidade dele, não me lembro o nome exatamente da cidade dele. Inclusive foi uma sincronia bem legal, porque eu tinha um primo que tem trabalhos lá e ele conseguiu levar o livro para ele em Moçambique, né? Foi bem sincronístico, assim. Mas assim, a hora que eu comecei a conversar com ele, é outro universo.
É outro universo, eles não têm escola, a condição da escola assim, é absolutamente outro universo, né? Então, como que a gente pode traduzir? E aí eu acho que eu trago muito a fala aqui do meu livro, que é a questão do empreenda com menos. Eu sempre acho que a gente precisa começar de onde a gente está, com o que a gente tem, e isso varia muito. Isso varia muito, não tem receita. E sempre que a gente for fazer isso, começar com o mínimo viável. O que é o mínimo viável? Precisa ser pequeno o suficiente para diminuir ao máximo o teu investimento. Qual que é o teu investimento? Para você. Né? Porque se tem alguém que acabou de sair de uma empresa e tem 300 mil na conta lá, que tirou entre rescisão e FGTS não sei o que lá, mínimo viável para essa pessoa é uma coisa. Mínimo viável para uma pessoa que... Uma moça que está conversando comigo hoje, ela é enfermeira e ela quer começar a empreender. Ela tem um salário baixo e o marido dela provavelmente está nesse universo. Quer dizer, é uma outra coisa eu conversar com essa pessoa. Mas aí eu preciso achar, assim, o que ela tem dentro do universo onde ela está, com as condições que ela tem. A gente precisa ser humano com a gente mesmo, né? E aí eu começo com o mínimo viável. Então, pequeno o suficiente para diminuir o meu investimento ao máximo dentro da minha realidade e grande o suficiente para eu ter alguma coisa para entregar. Eu ter alguma coisa para entregar pode ser eu ter uma lojinha na esquina que eu reformei e eu tenho uma arara cheia de roupas que eu consegui um estoque inicial, mas pode ser juntar R$ 30 para fazer a primeira fornada de coxinha que eu vou colocar dentro de um isopor e sair na rua. Essas duas coisas podem ser mínimos viáveis, né? De pessoas, como você disse, com condições materiais e de repertório e de conhecimento e de história de vida e de suporte financeiro completamente diferentes. O que é importante a gente entender que não existe modelo certo. E aí eu acho que é complicado as fórmulas mágicas que a gente vê por aí, que elas trazem muito o modelo certo, né? Tem que fazer assim, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Enquanto não, cada um tem a sua história. No meu livro, eu entrevistei o Caíto Maia, que é o fundador da Chili Beans, né? O dono da Chili Beans. E assim, a Chili Beans imagina, né? É uma multinacional hoje em dia, ela já é uma multinacional. Ele começou com uma mala de óculos em cima de dois cavaletes e uma tábua, no Mercado Mundo Mix, que era uma feira, né? Acho que você deve lembrar do Mercado Mundo Mix. Sim. Era uma feira em São Paulo. Quer dizer, o cara começou assim, uma mala, uma tábua e pronto. Então a pessoa, eu acho que a gente tem que parar de olhar para fora e olhar para dentro, sabe? E achar onde estão os meus recursos, o que eu tenho, onde está a minha contribuição. E olha, Érica, até hoje eu não conheci alguém que não tivesse. Isso é o X, sabe? Eu já tive gente nos meus cursos, nas minhas aulas, de todos os caminhos que você pensar, muito variado. Eu não conheci alguém ainda que não tivesse algo para fazer a serviço do próximo. Fosse um produto, fosse um serviço, fosse uma experiência, alguém que não tivesse o que contribuir. A pessoa só precisa ter essa compaixão com ela mesma, de não se comparar com o carinha do MIT e querer fazer igual, né? É injusto, né? Bacana, nossa, que legal, Gê. Eu tô adorando a nossa conversa. Tô adorando te conhecer, viu? Você sabe que as pessoas falaram tão bem de você e eu estou estou vendo que você é muito melhor do que falaram para mim, viu? Porque você sabe muito mais do que o Rodrigo, a Sabrina conseguiram me explicar. Eu tô adorando essa conversa. Assim, para mim está sendo aqui uma explosão de conhecimento. Infelizmente, nós temos aqui um tempo que é curto, poderia ter mais. Espero que quando passar tudo isso, a gente possa nos conhecer pessoalmente, trocar essas ideias. Quem sabe alguma palestra que você ofereceu, eu também quero participar, porque eu adoro esse universo de empreendedorismo, autoconhecimento, é claro. A gente precisa estar sempre atento ao que está acontecendo, né? E eu vejo, por exemplo, aqui citando como exemplo o meu amigo Rodrigo Eno, que também faz um trabalho maravilhoso dentro da questão da arquitetura, e é um cara que conseguiu se reinventar ao longo dos anos, acho muito bacana, e ele fala, ele sempre expressa muito o quanto você foi importante para ele, acho bacana isso daí.
E aí, Já está incumbido depois, hein, Rô? Já ficou na sua responsabilidade. Você sabe que ele é meu personal sommelier, né? Eu não bebo nada sem pedir autorização para ele. Para mim, ele já virou isso para cerveja, que eu não entendo nada de cerveja. O Rodrigo é a minha referência. E a Dani Risse aqui falando, ó, 2 bons amigos, vocês me fazem sentir importantes. Você também, Dani, você também sabe que mora no meu coração. A gente tem aí uma história longa de amizade também. Agora, como estamos chegando a quase 50 minutos, eu queria que você falasse um pouquinho do seu canal no YouTube e de como as pessoas podem encontrar, inclusive, o seu livro, todo esse processo. Como manter contato com você, Gi? Tem o canal no YouTube, né, que é Giovana Baccarin, Giovana com 2 N's e 2 C's. Mas pode escrever YouTube Giovana Baccarin, mesmo que errado, vai achar, né? Lá tem muitas aulas. Para quem estiver aqui, estiver querendo empreender, seja no mundo das startups ou das empresas tradicionais, tem muito conteúdo gratuito, muitas aulas, muito ensinamento já lá, né? Que dá para a pessoa se referenciar. O meu livro, Empreenda com Menos, só colocar no Google também, eu sempre falo assim, coloca no Buscapé e vê onde está mais barato, né? Que a pessoa vai achar na Amazon, Submarino. Para quem está aqui em Piracicaba, na Nobel costuma sempre ter, mas agora a gente está fechado, né? Então, na internet, em qualquer lugar você acha. No Instagram, eu estou sempre postando. Amanhã mesmo eu vou fazer uma live para falar sobre as inovações do pós-Covid. Vou trazer um relatório de tendências que levantou 1000 inovações. E aí, o que se aprendeu com tudo isso, né? Então, amanhã às 11 eu já vou fazer essa live amanhã cedo. Todo mundo está convidado. E é isso. A pessoa que tiver... Que horas vai ser a live? 11 horas da manhã. E beleza. Quem precisar falar comigo, enfim, meus contatos estão no Instagram, tem meu WhatsApp no meu Instagram, enfim, eu estou super aberta e à disposição, né, para poder contribuir da melhor forma. Eu falo assim, para mim, como eu falei, né, não é tão altruísta assim, porque eu sinto um grande prazer em contribuir com as pessoas. Então, eu ganho tanto quanto, né? Então, mas é sempre um prazer muito grande. Aí eu fico à disposição. E aí, olha, deixa eu só te falar uma coisa. Os nossos amigos também falam extremamente bem de você. E eu também estou muito feliz da gente bater esse papo. E você também saiu melhor que a encomenda. Então, que bom, que bom. Fico feliz. Você sabe que é interessante porque a gente que trabalha no serviço público, né? Existe toda as questões que faz parte da burocracia, mas o serviço público também, ele é um ambiente de muita oportunidade também. Eu fico feliz aqui de poder fazer essa live, trazer pessoas como você. Eu conversei já com a Sabrina, com o Rodrigo. É bacana a gente poder envolver e mostrar que dentro do serviço público tem que trazer as pessoas boas também, né? Buscar as pessoas boas, porque é um ambiente de oportunidade, é um ambiente de empreendedorismo também. E aproveitando que a gente está quase meio que finalizando, Gi, mas eu queria que você falasse rapidinho um pouco, você falou da questão de empreendedorismo pós-Covid. O que você imagina aí para depois dessa pandemia? Quais são tendências que vão ser solidificadas e que podem surgir? Então, tem uma série de tendências que não é que elas estão surgindo, mas que elas ganharam um certo impulso, né, durante esse processo. Amanhã, até nessa live, eu separei um relatório aqui para compartilhar 10 dessas tendências, mas uma que eu acho que me intriga bastante e que ela sempre vem forte nas crises é justamente a tendência dos negócios com propósito, alinhados com propósito. Na crise de 2007, 2008, né, eu estava na IBM, então por estar trabalhando muito próxima com os Estados Unidos na época, acompanhei com força. Veio muito forte isso, né? Uma série de documentários, de livros. Nos Estados Unidos foi mais forte do que aqui. E aí depois a gente teve aquela onda chegando aqui, né? 2010, 2011, das pessoas falando mais fortemente disso. E agora eu brinco até que a gente está numa onda do propósito, do significado 2.0, né? Que eu acho que caiu um pouco a fantasia, o pode pirlim pim pim já baixou, né, assentou. Então, eu acho que está um momento que está vindo isso de novo, mas eu espero, e eu estou enxergando dessa forma, com mais pé no chão.
né? Um propósito, um alinhamento com mais pé no chão. Essa é uma tendência que eu acho que ela é bem... Eu tenho sentido bem grande, né? Das pessoas começarem a se ligar que o trabalho é efêmero, então, e a vida é efêmera, e é por isso que a crise traz isso à tona. Então, a vontade de buscar um sentido maior, né? Dentro do trabalho, qualquer que seja o sentido, ele pode ser, a gente pode encontrar ele de diversas formas, né? Então, essa é uma tendência grande. E eu queria aproveitar para reconhecer esse trabalho seu aqui, Eric. Eu acho que isso que você está fazendo dentro do serviço público é um empreendimento seu, né? Provavelmente, quando você entrou nesse trabalho, não tinha isso na descrição, farás live, né? Uma vez por dia. Eu sei o tamanho da empreitada que é isso, do esforço e do desgaste, então eu queria te reconhecer por esse trabalho que eu acredito que é uma utilidade pública que você está fazendo. Bacana, fico feliz. É claro que, né, aqui a gente também, eu tenho que agradecer, por exemplo, ao próprio presidente da casa, o Gilmar Rota, que também nos dá esse espaço, a minha chefe, a Valéria Rodrigues, que é jornalista também e que também tem uma visão de empreendedorismo muito forte. Mas, de fato, a gente tem conseguido trazer, e até dentro do serviço público, eu já fiz live a respeito disso, porque até dentro do serviço público também existe hoje um movimento voltado para o empreendedorismo, né? Buscando justamente reconhecer que, eu sempre falo assim, né? É aquela coisa, a gente tem recursos materiais para poder fazer, né? E às vezes o que falta mesmo é a potência, né? É tirar da sombra, abrir a caixinha, deixar vir aí para poder as coisas fluírem. É claro que a gente vai errar uma hora, vai acertar outra, mas, né, não pode desistir, não pode ter medo, não pode se prender pelo medo, né? E só para a gente finalizar, ainda tem um tempinho, você falou de pode pilim pim pim, né? Que é legal esse termo, né? Em que sentido você acha, você acredita que o próprio universo do empreendedorismo ele criou muitas ficções em torno dele? De que maneira que você acredita que esse pó, né, ele se diluiu? Eu acho que as pessoas, elas estão... Porque, assim, a gente vive numa sociedade que ela tem uma precarização que só aumenta, né, em diversas áreas dessa sociedade. E aí eu sinto que tem um movimento nos últimos anos que é esse hype, essa moda do empreendedorismo, e que coloca alguns ídolos, né, dentro desse universo, os bilionários no geral, né, como ídolos do empreendedorismo, e as pessoas elas ficam assim, né, com aquela ilusão de dinheiro e fama e tudo mais, enquanto na verdade a gente tem um mundo que é tão precário, que tem tanta gente passando necessidade, que tem tanta gente empreendendo por necessidade, que tem uma diferença social tão gigantesca. E esse empreendedorismo que eu estou falando, ele é muito meritocrático, né? Tá tudo na sua mão, só cabe a você. E aí o pé no chão, esse pó de pelim-pim-pim, eu acho que é a gente entender que não é bem assim, né? Tem coisas que estão na minha mão, mas nem tudo. Eu devo controlar aquilo que está no meu controle, mas também devo reconhecer que tem inúmeras coisas que estão fora do meu controle. E aí eu tenho que, claro, dar a melhor resposta que eu conseguir àquilo. Mas eu acho que é tirar essa pressão em cima, sabe? E aí, porque o que eu vejo muito, né, acontecer é a pessoa, quando ela tem uma frustração nesse sentido, ela se deprime. E ela entende que a incapacidade é completamente dela, quando, na verdade, ela estava brigando uma briga hercúlea contra gigantes, né? Então, é tudo um processo, é uma reconstrução. Então, eu acho que é trazer um pouco, sabe? Tirar o véu da ilusão, esse pó de pelim-pim-pim, esse véu da ilusão, que eu acho que tem caído. Perfeito. Né? E assim, Jeff Bezos realmente resolveu não exterminar a fome do mundo durante mais um dia, né? Então a gente precisa entender quem que a gente está endeusando, né, dentro desse universo. E trazer... Perfeito, né? Acho que essa ponderação final sua, a gente fecha aqui realmente com uma chave de ouro essa live. Muito obrigado, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Desejo muito sucesso para você aí. E a gente vai passar por esse período e vamos ter aí novas oportunidades, viu? Com certeza. Muito obrigada, Eric. Obrigada. E assim, ó, Rô, anota na agenda aí. Tá na incumbência dele.
Tá na sua... Foi realmente um prazer te conhecer, Eric. Foi realmente um prazer. Que legal, valeu, Gi. Pessoal, lembrando que essa live vai virar uma matéria no site da Câmara, amanhã, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Esse vídeo vai para o nosso canal do YouTube, que é o Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. E também lembrando que amanhã teremos um programa Parlamento Aberto Entrevista, programa especial. Nós vamos conversar com o ex-ministro da Saúde, o Nelson Tait, a partir das 3 horas da tarde na TV Câmara de Piracicaba. Então fique atento aí nas nossas redes sociais, siga aqui o nosso perfil no Instagram. Gi, um beijão, tchau, tchau. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal que acompanhou aí, viu? Tchau, tchau.